Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo na Premier TV. Hoje nós vamos conversar sobre como ter e encontrar o equilíbrio nos relacionamentos. E meu convidado de hoje, ele é psicanalista, produtor de mídia. Bem-vindo, Augusto, filho. Muito obrigado pelo convite, muito bom poder falar de relacionamentos. São coisas difíceis, né? São. No nosso dia a dia, a gente se relaciona com tudo e com todos o tempo inteiro, né? Desde a hora que a gente nasce até o dia que a gente vai embora. Então, é importante pra caramba buscar entender um pouco mais sobre relacionamento. E é incrível, Augusto, não sei se você com certeza tem acompanhado, que mais do que nunca, né, eu acho isso maravilhoso, se tem olhado para essa questão da importância. Eu acho que antigamente o foco era talvez no trabalho, era muito na produtividade, em conquistar, e eu vejo que hoje as pessoas estão começando cada vez mais a entender que se não se relacionar bem, não consegue chegar nesse objetivo. Hoje o mercado entendeu, o mercado geral, né, as pessoas de maneira geral, principalmente agora, desde o início da pandemia, começamos a entender que o relacionamento está em tudo que você faz. Na maneira como você lida com o seu chefe, na maneira como você lida com o seu funcionário, na maneira como você lida com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu filho, com a sua filha. Então, isso influencia as pessoas e as pessoas influenciam a gente. Isso é se relacionar, a relação que a gente tem um com o outro. Então, é muito importante a gente prestar atenção da forma como a gente está se colocando para o outro. Porque a imagem que a gente está passando para o outro, sabe? Que ideia que a gente passa de nós realmente para o outro. Porque às vezes a gente tem uma ideia nossa, né? Sim. Não, eu sou assim, eu sou assado. Mas, na verdade, a gente tem algumas que a gente chama de crenças que são como se fossem máculas nas nossas ideias, desde quando a gente nasce até agora, que isso faz parte... Limitadores, né? Isso, porque crença já é uma coisa limitadora. A gente ouve muitas pessoas falarem de crença limitante, mas a crença é limitante, então é um pleonasmo. Sim. Então, essas crenças, elas fazem com que a gente veja o mundo a partir delas. Isso não permite que a gente cresça, que a gente se abra para entender um pouco mais do que o mundo oferece para a gente. Para você ter uma ideia, a nossa mente, o nosso cérebro, ele processa 400 bilhões de bits. Mas a nossa consciência, a gente só tem ideia, controle realmente disso, apenas 2.000. Então, a diferença é absurda do que o nosso cérebro capta e o que nós realmente entendemos do mundo com que a gente se relaciona. Até por um mecanismo de poupar energia, de controle de energia. Sim. Então, ele vai tender sempre a jogar para aquilo que ele já conhece. Aí que entra nesse aspecto de que se a pessoa não buscar o tempo todo, expandir realmente o seu entendimento, se conhecer, buscar se desenvolver enquanto ser humano, né, nas suas relações, ela fica muito restrita, porque ela vai tender sempre a ver sobre uma determinada perspectiva que necessariamente não é a perspectiva correta. Eu costumo dizer que as pessoas costumam ficar na caixinha, né? E quando você sai dessa caixinha, você começa a vislumbrar um mundo diferente, como aquela historinha que conta muito da história da caverna, né? Do mito da caverna. Sim. Então você só entende o que está ali, você aprendeu aquilo ali, a tua vida é aquilo ali, e o mundo vai girar em torno de você em função, a partir daquele filtro que você adquiriu durante toda a tua vida. Mas o mundo é muito mais do que isso, a vida é muito mais do que isso. E aí, por isso as dificuldades nos relacionamentos, qualquer relacionamento, seja com geralmente filho, a pessoa ela vai para aquele sistema de origem familiar, né? Se ela não cuida, e nas constelações sistêmicas a gente trabalha muito isso, que é uma tendência da pessoa repetir um padrão familiar, inconsciente, não é consciente. E muitas vezes ela julga o padrão familiar dela e ela vai e incorre no mesmo erro, na mesma porque questão, vai a partir do filtro que ela adquiriu. E isso eu tenho visto muito em consultório, essas grandes dificuldades. Às vezes a pessoa modificar a vida dela, sabe? Ela não sabe por que a vida dela não anda, tanto no relacionamento, a parte psicoemocional, quanto na parte material, né? E ela não entende porque a vida dela não está andando, mas ela não entende que ela está repetindo os mesmos padrões que ela recebeu durante toda a vida. E que muitas vezes criticou. Exatamente. E aí ela não consegue se abrir. Então, a partir do momento que a gente, na terapia,
consegue trazer a pessoa para ressignificar, trazer uma ideia diferente daquilo que ela viveu, ela não vai apagar aquilo, mas ela vai ver com outros olhos. Depois, a vida dela, ela começa a olhar o mundo com outras cores. Ela começa a perceber que tem um passarinho cantando, que sempre cantou de manhã, quando ela acorda, alegremente, né, saudando a vida, e ela triste. E naquele dia ela percebeu, eu estou falando de experiência própria, tá? E naquele dia, eu vou falar de mim então, naquele dia, um dia eu percebi que tinha um passarinho que cantava todos os dias naquele mesmo horário, numa certa parte da minha casa. E eu falei, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas ele estava sempre ali, por que eu nunca vi? Né? Por que meus ouvidos nunca perceberam? Por que os meus sentidos nunca perceberam isso? Porque não estava aberto, né? Exatamente. São aqueles 2.000 bits que a gente tem de consciência do que o mundo oferece para a gente. Quando o nosso cérebro e o nosso inconsciente grava tudo isso, esses 400 bilhões de bits de informação. Então a gente só usa os nossos princípios, os nossos sentidos básicos, 5, 6, dependendo. Sim. Quando vai um pouco para o sinestésico, sabe? Então, se descobrir, conhecer a si mesmo, faz com que você ressurja. Aquela historinha da Fênix é mais para esse lado do que propriamente de outra coisa, do que uma reconstrução física, é uma reconstrução interna, de dentro para fora. Então, o mundo vai ter uma outra visão a partir do teu olhar interno, não do teu olhar externo, não daquilo que o mundo te oferece. Né? Eu posso ver o passarinho cantando todo dia e não perceber nada, porque está vindo de dentro para fora. Agora, quando eu tenho essa percepção de fora para dentro, quando eu tenho essa percepção de dentro para fora, aí sim eu consigo perceber exatamente muito mais do que aquilo que o mundo aparentemente me oferecia, sabe? É muito mais amplo. E você tem percebido o quanto que a gente consegue ver uma mudança de comportamento, no caso, por parte dos homens, uma busca, eu vejo assim, uma busca muito grande por ver esse olhar, por entender. Antes a gente via que era como se estivesse mais no automático e o sensível não fosse o afeto. Culturalmente, né, nós homens fomos, desde que o mundo é mundo, guiados pela nossa força física, como se a nossa força física fosse realmente aquilo que conseguisse êxito na verdade. Eu fiz umas pesquisas uns anos atrás e eu fui estudar mitologia de vários lugares do mundo. E uma coisa interessante que eu percebi é que, na verdade, recontando a história lá de antes da civilização, inclusive hoje em dia na África, na boa parte da África, as tribos da África, as civilizações, os agrupamentos, na verdade, eles são matriarcais, não patriarcais. Então a mulher sempre esteve no controle, de fato, mas o homem é uma ferramenta. Né? E nem por isso somos menores, porque nós nos completamos. Sim. Eu costumo dizer, algumas pessoas ficam chateadas comigo, mas eu costumo dizer que nós, homens, somos um defeito genético. A genética diz isso, não é? O cromossomo lá que tem uma perninha a menos, que as pessoas dizem que é um Y. Né? O homem é XY, não, o homem é X e um X com defeito. Mas por quê? E nós somos um defeito genético. E por esse defeito genético, nós não temos a sensibilidade que vocês têm. Não alcançamos o sinestésico que vocês conseguem alcançar. Nós não conseguimos ver a quantidade de cores, frequência de cores que vocês veem. Vocês veem muito mais frequência de cores para a gente. Para mim, o azul é azul, um pouquinho claro, um pouquinho escuro. Para você, azul piscina, azul royal, azul céu, azul... Eu não sei nem dizer todos, porque é o que eu ouço, sabe? Isso não é invenção da mulher. Ela percebe a frequência modulada, muito mais modulada do que nós, homens. Mas, em compensação, o homem ele tem um lado mais prático. O homem, eu acho que são duas forças complementares extremamente importantes e de igual, sabe? Exato. Esse é o meu olhar. Por isso que o homem, eu, enquanto homem, não me vejo, e nem vejo o homem como menos, mas como complemento. Isso. Agora, enquanto que a história diz que o homem esteve sempre na cadeia superior e a mulher sempre atrás ou abaixo, o Victor Hugo, grande escritor, ele tem um texto que ele fala todo dia, todo ano, no Dia das Mulheres eu publico esse texto. Essa poesia linda e maravilhosa, quem puder, chama-se O Homem e a Mulher. Ele começa dizendo, eu não vou dizer o texto todo, que é maravilhoso, deixar para vocês, mas ele começa o texto falando do homem.
O homem, isso, aquilo, outro, a mulher, nananana, o homem, e vai comparando. A mulher, e a mulher está sempre no local de uma superioridade, não de força, mas uma superioridade astral, sabe? Uma coisa maior. E lá as duas últimas frases, que são as que eu costumo falar para que as pessoas entendam, e depois vai lá ler, porque é muito lindo, ele diz assim: o homem está onde começa o mundo. Melhor, o homem está onde termina o mundo. E a mulher está onde começa o céu. Então a mulher é sublime. Ser sublime é ser divino. É muito mais do que a força, muito mais do que o material, muito mais do que a... Eu posso ter a força de Sansão, mas quem que derrotou Sansão? Foi uma mulher, sem fazer uma força, na mitologia. Então isso prova o tempo inteiro para a gente que a mulher é sim um ser maravilhoso. Nem por isso somos menores, somos menos. E assim, eu sempre também gosto de colocar que a gente precisa entender que nós somos constituídos do feminino e do masculino. Uhum. E nós nos completamos nisso, né? A gente é metade pai, a gente é metade Tem uma mãe. coisa muito interessante com relação à fisiologia, que todos os cromossomos que você aí tem no seu corpo, seja você homem, seja você mulher, todos, 100%, são da sua mãe. O homem não transmite o cromossomo. E o cromossomo é a fonte de energia, é a fonte fundamental de uma célula, consequentemente de um sistema, e por aí vai o corpo. Então, para o teu corpo existir, você tem que ter milhões de cromossomos nas suas células. E todos eles, 100%, vêm da sua mãe. Então, a gente herda sempre da mulher. Ela sempre que passa esse gene principal. Que define o sexo. Exatamente, e não o homem. Então, olha aí, olha a história sendo recontada. Mas como o homem tem a força, e aquele que tem a força, a gente vê na história atual, é aquele que conta a história. E ele conta a história do jeito que ele considera que tem que ser. Então, quando o homem descobriu essa força, ele tomou o domínio pela força e ele reconta a história. E toda a história que se você vê no mundo moderno, eu não diria nem moderno, do mundo medieval para cá, o homem, ele que é o cara, ele que dominou, ele que é o rei, a mulher veio da costela dele, para ela ficar bem pequenininha, então ela veio da costela dele. Então, claro, é polêmico, né? Polêmico. Mas não é nem questão de religiosidade, é questão de filosofia. É entender que por causa disso, por causa desse pensamento, por causa dessa crença, a gente volta lá atrás, que muitas pessoas, muitos homens, acham que eles são superiores às mulheres. E hoje, vamos voltar para hoje, trazer para cá. Assim, e o que você sente dessa mudança de comportamento hoje, que eu vejo muito essa busca, eu vejo pelos próprios clientes que eu atendo, nas redes sociais, a busca desse desejo de crescer, de evoluir, dessa dor de muitas vezes não ter dado certo relacionamentos anteriores. Principalmente e não dos querer homens. Dos homens. Os homens estão se encontrando, graças a Deus. Os homens estão muito mais sensíveis, a gente está aprendendo muito com as mulheres. Eu costumo dizer que o homem que respeita a sua mãe, muito dificilmente ele vai respeitar qualquer outra mulher. Ah, sim, sem dúvida. Então, e eu também costumo dizer que um homem machista, geralmente, ele é fruto de uma mãe machista. Principalmente nos anos para trás, da minha idade para trás. É um padrão ancestral. Porque é um padrão ancestral. Então, você pode botar o peruzinho para fora e fazer xixi. Menina, não, segura, você tem que esperar até ir em casa. Então, homem pode, mulher pode. Homem pode, mulher pode. Isso vai criando as crenças. E ele reproduz isso, sem perceber. Mas quando chega na hora dos relacionamentos em si, onde ele tem que ser o autor, o coautor daquele relacionamento, que vem os problemas, graças a Deus, muitos têm buscado ajuda, nos consultórios e tudo mais. E aí tem que começar a perceber que o mundo dele, masculino, é muito pequeno. E pode ser muito maior, se ele conseguir entender um pouquinho mais, se permitir um pouco mais com relação ao feminino, com relação à mulher. Isso não vai fazer dele menos homem, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, e até mesmo acolher a parte feminina dele. Exato. Assim como a mulher tem a parte masculina, Sim. E a gente vê às vezes o que acontece também, um desequilíbrio muito grande pelo fato de muitas vezes a mulher ela ter que assumir uma posição por uma questão de necessidade mesmo, e ela ter que se colocar nesse lugar de luta, de sobrevivência, e muitas vezes ela se torna muito dura.
nesse processo. Sim, ela vai se fechando. Porque ela tem que assumir uma posição que originalmente talvez não fosse dela. E aí ela repete as crenças que ela imagina que um homem tem que ser assim ou assado, então ela fica dura, fria, calculista, agressiva, racional, extremamente racional. A gente tem que ser racional também. Vai se fechando em coraças, né? Vai se fechando no mundo dela e você vê cada mulher linda, cada mulher com um coração maravilhoso, mas para se proteger, baseado nos filtros que ela já tem, ela se fecha no mundo dela. Então, ela tem grande dificuldade de relacionamento. Exatamente. Então, isso é muito triste. Eu vejo muito isso em consultório. E diz, não existe homem para mim, à minha altura. Exato. Ou então, os homens têm medo de mim. Às vezes, a gente ouve muito isso. Enquanto que, na realidade, é muitas vezes uma mudança de mudar a lente. Exatamente. A maneira como se vê as coisas. Tirar o filtro. Isso. Porque trocar os filtros. Se você acredita nisso, realmente, você só vai conseguir enxergar isso. Porque tem o outro lado, né? A mulher que acha que ela tem que ser, ou que ela é superior ao homem efetivamente. E não é essa a questão. Eu até considero a mulher superior fisiologicamente. Eu acho a mulher superior. Emocionalmente. Né? Fisiologicamente. Eu acho, agora, ela tem mais tendência para o emocional, lado direito do cérebro, o homem mais esquerdo do cérebro, aquela coisa do... O complemento. Yin e Yang, um é mais para fora, outro é mais para dentro. Exato. Então é natural que um seja mais atento a questões Isso do maravilhoso. interno e outro de questões do externo. Isso é maravilhoso. Para que a gente tem que ser tudo? Ser tudo é muito difícil. Ser meio já é difícil. Ser uma parte disso já é difícil. E ser tudo é muito, muito mais difícil. Quando você pode encontrar na mulher, eu encontro o homem, encontrar na mulher o afago, o carinho, a compreensão, a mulher pode encontrar em mim a proteção, sabe? A racionalidade em momentos de crise. Então, a gente precisa um do outro. Se complementa. A gente foi criado para estar junto um com o outro. E não um lá em cima e outro lá embaixo, sabe? Exato. É desse jeito que eu vejo o relacionamento e eu acho importante a gente ressaltar essas coisas. E eu vejo assim muito, Augusto, hoje um dos principais problemas do porquê as pessoas não conseguem se comunicar também, esse é outro tema que eu sempre estou trazendo aqui e nas minhas redes, a importância da comunicação para os relacionamentos, a comunicação interpessoal, a pessoa com ela mesma, como que ela se comunica, como que ela se coloca, qual a postura diante da vida. É muito importante ela entender que, sim, ela não é maior do que ninguém, porque quando ela se coloca nesse lugar de ser maior, ela se protege e ela muitas vezes tem uma noção de autossuficiência tão grande que ela se torna inacessível para os relacionamentos. É nesse momento que ela se coloca muito menor, porque ao se proteger, quem se protege é quem está fraco. É quem precisa de proteção, muita proteção para quem realmente está fraco. Eu estou frágil, então eu preciso de proteção. Eu vou construir proteção porque eu sou frágil. É aquela mesma história que a gente ouve muito, né? Que as pessoas que se colocam muito lá em cima, na verdade, elas estão muito lá embaixo. E é verdade. É prática, é física isso, sabe? Toda vez que eu quero me proteger muito, é porque eu estou muito frágil. Quando eu estou aberto às pessoas, eu estou forte, eu estou seguro de mim, então estou aberto às pessoas. Sabe, eu consigo olhar no olho. Às vezes as pessoas, elas não querem, tipo assim, às vezes se decepcionou com uma ou outra pessoa, então ela, não quero nem mais perder tempo disso, não sou obrigada. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Exato. Eu não sou obrigado prefiro ficar na minha, enquanto que na realidade está perdendo a oportunidade de crescer. E assim, quando a gente realmente está seguro da gente, isso até vale a dica para se atentar em como nós estamos emocionalmente, eu não me afeto com o outro. Se o outro de repente é frio, se o outro não tem uma consideração que talvez eu esperasse ou criasse uma expectativa, isso não me afeta, porque eu estou bem comigo mesmo. São sentimentos e pensamentos que eu costumo falar assim, olha, a educação do outro, a minha educação, na verdade, não depende da educação do outro. Exato. Perfeito. Então, a maneira como eu lido com ingratidão, a maneira como eu lido com pessoas que me fazem mal, tentam me fazer mal, que são desagradáveis, tem que ser dessa forma. Como que eu quero ser? Como que eu gostaria de ser tratado? E é assim que eu vou tratar o outro. Isso não quer dizer que se o outro me tratar mal, eu tenho que responder à altura. Se você responder à altura, é na altura dele. E não pensa que a altura dele é lá em cima, é lá embaixo. Não se deixar afetar. É rasteiro, e sabe? a gente não se afeta, é engraçado. Agora, logicamente, não...
tem dias, tem momentos que aí também vale também aquele alerta, né? Se isso me afetou tanto, o que eu tenho que olhar em relação ao que o outro falou? Tem uma frase que fala muito sobre isso, né? Se o que o outro falou é verdade, ok, é verdade, qual que é o problema? Exato. Se é mentira, ok, é mentira, por que eu vou me ofender? E isso daí é uma coisa tão simples, é um ditado, né? É uma coisa tão simples, mas se a gente para analisar, ele tem uma riqueza de sabedoria tão grande que a gente complica muitas vezes porque mais do que se deveria. te afetou, é porque encontrou em você eco. Exato. De alguma forma, se te afetou, te abalou de verdade, é porque encontrou em você eco. E é legal a gente procurar descobrir, entender por que a gente se abalou. Por que afetou, Né? por que é igual quando é um sentimento ou uma atitude boa para conosco, sabe? Uma atitude boa afetou a gente, então a gente está no mesmo padrão vibratório, a gente está na mesma vibe, a gente está no mesmo ideal. Pô, legal. Se uma coisa ruim me afetou, então eu também estou na mesma vibe. E isso é ruim. Então eu tenho que tentar buscar corrigir isso aí, porque isso aí lá na frente vai piorar. Lá na frente isso vai ser cobrado de mim de uma outra forma, um pouco mais contundente, e pode ser que eu não segure mais. Tem uma coisa que eu sempre gosto de trazer também, esse exemplo, é que nós temos que apreciar aquilo que a gente faz e não ficar tanto na dependência da opinião do outro. No seguinte, vou dar um exemplo simples. Você faz um doce, uma comida, alguma coisa assim, você tem que gostar tanto daquilo que você fez, logicamente, se você fez com amor, com dedicação, que independente do outro elogiar e o outro validar, nossa, tá maravilhoso. Tem pessoas que, tipo assim, estragou o dia se o outro não valorizou. Porque o que ela fez não foi para ela. O que ela fez não foi... O que ela fez foi para ter um resultado X. É como algumas pessoas postam fotos na internet e ficam aguardando uns likes. Se não aconteceu ou o número de likes que a pessoa queria, ela fica extremamente triste, extremamente depressiva. Sim, eu conheço. Sabe? E assim, a gente tem visto muito isso em consultório, sabe? Pessoa que vai lá, posta alguma coisa, mas a minha família não... Sim. Né? Principalmente sim, família. Exato. Mas ninguém da minha família... Olha, família, ela não vai. Quem vai te dar algum valor ou não é quem não te conhece. A família vai ficar ali só esperando. Amigos. Sabe, agora, pessoas que não te conhecem e quando ela te dá um like, aquilo é verdadeiro. Porque muitas vezes a família vai lá e te dá um like, sabe? Mas tipo assim, vou dar um like, porque né, senão depois a pessoa vai me cobrar, que eu não... Eu prefiro que uma pessoa estranha, completamente estranha, me dê um like. Que legal, se a pessoa estranha me dê um like. Gostou do meu produto, gostou da minha foto, do que eu estou vendendo. Eu acho que é assim. Sim, você vê como é que a maneira como a gente se relaciona com o mundo modifica a forma como o mundo se relaciona com a gente. Sim. É uma troca o tempo inteiro, sabe? E assim, uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar dentro dos meus processos, eu trabalho muito com a questão da autoestima. E sempre da pessoa, ela se perceber o quanto que isso afeta ela. Então, assim, tem muitas pessoas que eu trabalho que têm uma dificuldade muito grande de se expor, de se comunicar. E, às vezes, vem lá da infância, traumas, rejeição, sentimento de que foi, às vezes, ridicularizado na escola e aquilo ficou marcado de tal maneira que a pessoa ela não quer correr o risco de novo. Ela acessa aquele gatilho, Exatamente. E eu passo como um processo terapêutico ela fazer esse trabalho e ela vê o quanto que ela vai alargando isso, que na maioria das vezes, assim, são pessoas que têm um conteúdo maravilhoso e que têm dificuldade de expressar esse conteúdo. Então, quando ela entende o quanto que ela pode ajudar outras pessoas compartilhando o que ela conhece. Ela vai ter prazer naquilo. E que muitas vezes essa timidez excessiva, ela esconde muitas vezes um orgulho que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado. Porque quando a gente não todos nós temos em maior ou menor grau desenvolvido ou que precisa ser trabalhado ainda orgulho. E a gente precisa olhar para isso. E esse orgulho muitas vezes está de mãos dadas com a timidez. Então, quando a gente consegue olhar para isso e trabalhar, mas por que eu preciso tanto que o outro me aprove? Não, eu vou fazer porque eu sinto que eu preciso fazer, eu acho importante, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas, independente de que se vão aplaudir ou não. Meu pai costumava dizer que o orgulho e o egoísmo eles andam juntos, eles são assim a grande trava da gente. Sim. Né? Porque às vezes, como você disse, eu tenho um potencial absurdo de fazer uma coisa interessante, muito boa, para mim mesmo, às vezes só, mas eu fico pensando, o que o fulano vai dizer de mim? Mas se eu fizer assim, sabe? Então uma coisa que eu ouço muito. Vão pensar que eu estou me achando. Exato. E que, assim, a maioria das pessoas, elas não estão nem aí na realidade. É que nem, quer ver isso? Um outro exemplo, aula de dança.
Cada um está preocupado com o seu movimento, se está fazendo certo, se não está. E quem está ali, principalmente no início, acha que todo mundo está olhando para ele. Aula de dança, academia. Às vezes, eu sou gordinho, não vou para academia, porque todo mundo lá é fit, fininho, corpão, e eu sou gordinho. É aí que você tem que ir. E ninguém olha, ninguém está nem aí. Cada um cuida disso. As pessoas são egocêntricas, isso faz parte. Academia é assim, um lugar onde você mais vai encontrar a questão do egocentrismo. As pessoas vão se lamber no espelho, elas não vão olhar para você, não estão preocupadas com você, vão olhar para elas. E é isso, sabe? Então, assim, até ter cuidado com isso, né? Porque chegar na academia e você não acessar esse padrão vibratório e entrar nesse padrão de comportamento, de relacionamento, porque, consequentemente, você vai começar a se relacionar com essas pessoas em função das mesmas atitudes. Você vai repetir as mesmas atitudes e aí você encontra o mesmo campo vibratório e você fica. Mas hoje está diferente, Augusto. Te digo que está bem diferente. Assim, eu sei por causa que eu frequento e eu vejo assim que a vibe das pessoas a gente tira pela realmente energia vibracional do local. Eu acho que é o teu filtro. Então é o teu filtro, como não é esse filtro que eu falei agora. Mas eu trabalho isso o tempo inteiro. Eu sou um cara muito observador. Eu gosto de observar as pessoas. Eu aprendo com as pessoas. E continua a mesma coisa, não mudou nada. Sério? Não mudou nada. Você vê, assim, umas coisas, assim, que são muito hilárias, assim, do ponto de vista crítico. Porque eu estou ali, às vezes, fingindo que não estou vendo e tal, mas eu estou no meu pensamento aqui, aquela coisa crítica, sabe, da situação que não precisava, que não tem porquê, mas a pessoa está lá. Uma coisa simples, a gente vê muito em academia, para quem frequenta ou para quem ainda não começou a academia, você vai ver muito isso. Você vai ver a pessoa entrar na academia, por exemplo, uma pessoa bem magrinha, entra na academia, homem, geralmente, ele pega lá 3 pezinhos, malha um pouquinho, quando ele sai, a autoestima dele está tão elevada, ele está se sentindo tão forte, endorfina, tão musculoso, endorfina, que ele sai com os braços abertos assim. É o pump. E é engraçado isso. Faz parte. Mas assim, eu acho assim, o ser humano fantástico, comportamento. Eu trabalho muito com essa parte de comportamento. É muita coisa. De quanto que a gente pode expandir, quanto que a gente pode se reinventar, né? Quando a gente se permite a isso. E eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. Exato. A gente não está aqui para para o tempo todo. Não é ser o mesmo do ano passado, com as mesmas convicções. Não. Os valores, sim. Permanecem, mas sempre está se reinventando. E sempre aprendendo valores novos. Sim. Porque a gente nunca sabe tudo. Então, às vezes, um valor que a gente acha, não, isso aqui eu não vou mudar nunca, porque é o valor da minha família, do meu avô, do meu tataravô. E você pode mudar sim, porque você começou a entender diferente, você amadurece também. Então, você vai entender diferente, aproveita para mudar, aproveita, senão você vai ficar igual o teu avô lá no passado. Augusto, já está chegando ao final, já aproveita, já deixa uma dica para quem está vendo, o que você considera assim, imprescindível em termos de relacionamento, a dois, casal, família, o que é importante, a pessoa ela tem que estar atenta e estar buscando sempre evolução? Eu acho que sim, Sigrid, uma coisa fundamental é a pessoa querer para o outro o que ela quer para ela. Isso é fundamental, é extremamente difícil, porque em algum momento você vai querer alguma coisa para você, mas não vai querer para o outro, sabe? Nós estamos nesse processo de aprendizado. Então, quando você começa a querer para o outro e fazer para o outro aquilo que você gostaria. Eu postei uma vez no meu Instagram um cara dizendo assim, trate a sua família, seu familiar, é onde a gente tem os maiores problemas, é na nossa família, tá? Como se fosse uma visita, né? Como é que a gente trata uma visita? Verdade. Quer um cafezinho, com delicadeza, né? Com cortesia. Trate seu familiar com cortesia. Você vai ver que diferença vai fazer. Vai fazer bem para você e vai fazer bem para o seu familiar. Essa, para mim, é a melhor receita. Show, Augusto. A gente já compartilhou aqui nos caracteres das suas redes sociais. Augusto também faz um trabalho bem legal, né? Eu trabalho com psicanálise e hipnoterapia clínica. Então, qualquer coisa já sabe onde encontrar. Hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre essa parte de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e como que a gente eleva a nossa frequência vibracional. Um beijo. Obrigada, Augusto. Nada, eu que agradeço.